Olá a todos, bem-vindos ao curso de Novas Tecnologias no Ensino da Matemática 2. Essa semana estamos começando o primeiro módulo do curso, que vai ser sobre o látex. Então, nesse primeiro vídeo, que eu espero seja bem curto, vamos dar uma visão geral da história do látex e de como funciona essa ferramenta. Tá? Então, a primeira versão do látex, ela foi feita pública, foi disponibilizada em 1978 e foi elaborada por Donald Knuth. Como que surgiu esse software? Bom, ele estava fazendo o livro, na verdade, a série de livros The Art of Computer Programming, que são livros clássicos em ciência da computação, e ele sentiu a necessidade de ter ferramentas computacionais para elaboração de documentos técnicos. Então, de fato, a palavra text vem do grego, significa arte, com as letras gregas T e X, né? Significa arte, e também a raiz de várias palavras que tem a ver com ciência, com tecnologia em particular. Então, daí vem o nome, e ele teve que fazer essa ferramenta porque ele sentiu falta disso. Os processadores de texto, processadores de texto que existem até hoje, como Word, Google Docs, LibreOffice Write, etc., eles têm um foco muito vezes na formatação também. E não era o que ele queria trabalhar só pensando no conteúdo e separar a forma do conteúdo. Então, isso foi muito importante. Então, você fazia um conjunto de macros que o Tex usa para definir como será a formatação do documento, mas o seu documento está fortemente centrado no conteúdo. Uma coisa importante também é que ele criou uma ferramenta junto com o Tex que chama MetaPost e MetaFont, que era usada para criar símbolos, letras, símbolos, etc., o que ajudou e permitiu que as fórmulas matemáticas tenham alta qualidade quando a gente usa o Tex. Tá? Então, é um sistema maravilhoso que revolucionou a forma de escrever ciência em particular. Porém, por ser a primeira versão, por ser mais, digamos assim, como fala em computação de baixo nível, ele é relativamente complicado. Às vezes é necessário ir muito fundo para fazer algumas coisas. Tá? Então, isso é um problema que depois foi resolvido com o LaTeX. A gente já vai falar dele. Lembrem que estamos ainda no TeX, tá? Versão de 1978. Por sinal, ele demorou. Ele achava que ia fazer. Ele parou um ano de sua vida para fazer esse TeX. Tá? De fato, ele usou ele para a série de livros que ele fez. Mas demorou 10 anos para elaborar esse sistema completo. Tá? E como funciona o TeX? Tá? Normalmente, o meu objetivo é gerar um documento. Tá? Documento. E para gerar o documento, eu gero um arquivo-fonte, que geralmente tem a extensão .tex. Tá? E esse arquivo-fonte é feito com o que eu posso digitar com o meu teclado. Não tem nenhum símbolo estranho, não tem nada. Só letras e símbolos comuns no teclado. Então eu pego esse arquivo-fonte, que é o que a gente vai fazer, e ela passa por um processamento. Tá? Esse processamento, feito com as ferramentas do Tex, gera vários arquivos secundários, .aux, .log, .bib, etc. E é bem complicado. Roda vários algoritmos que permitem determinar cada detalhe da página que vai aparecer aqui do lado. Tá? E detalhe, por exemplo, a distância entre duas linhas, início e final de cada linha, e um monte de coisa, na posição das figuras, enfim, é bem complicado, além do mais, referências cruzadas, tabelas de conteúdos, enfim, tudo que você imaginar de um documento, você vai encontrar nesse processamento aqui, que a gente não vai olhar para ele, a gente vai tratar como uma caixa preta. A gente sabe que
o arquivo fonte entra nessa caixa preta por um lado e do outro lado está saindo um arquivo que é o documento como eu quero. Tá? Originalmente, esses arquivos tinham o formato DVI, que significa Device Independent Document, e que a ideia era, é um documento que se você vê na tela do computador, você imprime, você vai ver do mesmo jeito os dois. Que é o mesmo que acontece hoje com o PDF, só que o PDF é um formato mais atual. De fato, o nome dele é Portable Document Format, ou seja, documento portável. Você pode ter em tablets, em telefone, você tem ele em qualquer documento, imprime, desculpa, qualquer computador, você imprime, etc. Então, o PDF é o standard de fato hoje. E, na verdade, hoje em dia, todo o processamento text geralmente é feito para PDF, embora ainda possa ser obtido o arquivo DVI, tá? Mas tanto faz. Só lembrando, nós vamos nos concentrar em gerar o arquivo, ou seja, um arquivo que descreve todo o texto e tudo que a gente quer colocar naquele documento, e a passar por essa caixa preta que é o text, ou as ferramentas do text, eu vou obter esse documento final já com toda a formatação correta. Antes de eu ir a falar um pouquinho da história também do LaTeX, vejam como o Donald Knuth definiu esse text. Ele definiu como um sistema de preparação de documentos. Então, por um lado, a gente usa uma linguagem que, de certa forma, a gente pode dizer que é parecida, por exemplo, a HTML, que é feita para as páginas da internet, para páginas web. Não é igual, mas é a mesma ideia, tá? Mas não é só essa especificação. Além disso, tem todo esse conjunto de ferramentas e algoritmos aqui que nos permitem passar desse documento para desse arquivo fonte para esse arquivo final com o documento. O problema, como eu disse, do text é que ele é relativamente complicado. Você precisava dizer tudo no início. Então, aí no ano 85, o Leslie Lamport ele tinha necessidade de fazer documentos e ele percebeu que essa tarefa de usar o text em certos aspectos era muito chata, porque tinha que repetir muitas coisas. Tinha alguns problemas, tinha que estar escrevendo muita coisinha lá, que toda vez que ia fazer um documento, e aí ele resolveu simplificar o trabalho, e para isso ele fez ou acrescentou ao text um conjunto de macros, certo? Que é o que se chamou de LaTeX. E esse conjunto de macros facilitou muito, simplificou muito nossa vida. E acrescentou, na verdade, ao longo dos anos foram acrescentadas duas coisas importantes. A primeira delas, e acho que essa foi desde o início, foi os tipos de documentos. A gente vai ver hoje alguns tipos de documentos que já simplifica. Em lugar de eu dizer, olha, eu vou querer que o título fique em tal posição, o texto fique em tal posição, com tal margem, etc., eu vou dizer apenas, eu quero fazer um documento da classe artigo. E pronto, só dizendo isso, todas essas informações de onde fica o título, qual a distância entre duas linhas, etc., tudo isso já está especificado e eu não preciso mais me preocupar com isso. Além disso, agora ficou mais fácil estender o LaTeX com o uso de novos pacotes. A gente ainda hoje, ou ainda nessa semana, vamos ver alguns desses pacotes, tá? E, portanto, o uso do text ficou mais simplificado quando a gente usa os macros do LaTeX. Ou seja, o LaTeX é mais simples de usar que o text. E também é mais seguro em relação ao seguinte: você, quando, por exemplo, vai definir novos macros, que aqui chamam comandos, eles já verifica, por exemplo, se esse comando já existia ou não, e evita de você terminar cometendo o erro de redefinir um comando que já era novo quando você não queria redefinir.
E por aí vai. Tem outras verificações que faz com que o sistema fique mais robusto e conduza menos ao erro. Mas a forma de trabalhar com o LaTeX continua sendo a mesma. Você faz o arquivo-fonte, passa por esse processamento tudo aqui, e eu tenho como resultado um arquivo PDF em geral. Tá? Mas bem, a gente precisa do computador para fazer esse processamento. Quais são as ferramentas que tem? Bom, tem muitíssimas ferramentas para a gente trabalhar no LaTeX, mas no curso aqui eu vou trabalhar no Overleaf. Overleaf é uma plataforma online. Isso significa que ninguém precisa instalar nada em seu computador para usar, só precisa ter acesso à internet. Então, por isso que eu resolvi usar o Overleaf. Eu vou verificar se também tem para tablet e celular, embora eu não recomendo, porque documentos grandes não dá para fazer no celular e no tablet, tem que ser feito no computador mesmo. Esse aqui é o endereço, né? Vou deixar lá na página da turma, mas é www.overleaf.com. Então a gente vai só se preocupar por gerar nosso arquivo fonte e o Overleaf vai fazer todo o resto para nós. Então, por isso que eu resolvi usar ele. Não preciso instalar nada no computador, não preciso me preocupar com pacotes, não preciso. Não. Mas, lembrando que o LaTeX não é uma linguagem apenas, mas é um conjunto de ferramentas. Eu preciso instalar programas que façam todo aquele processamento do arquivo-fonte. Então, esses três programas aqui são exemplos do que a gente precisa para rodar no nosso computador. Para rodar na internet, não precisa nada mais que estar conectado à internet, tá? Mas se eu quiser instalar em meu computador, tenho que instalar o TextLive, que está para várias plataformas, em particular para Linux, é a mais comum. MikTeX, eu tenho visto ela no Windows, mas não tenho certeza se para Mac também ela funciona. E o MacTeX, que é para o Mac. Todas elas se encarregam dessa parte central aqui do processamento. Se um desses três pacotes ou outro similar, não dá para usar LaTeX, tá? Além disso, tem pacotes que ajudam na edição do arquivo-fonte. Incluso que alguns deles, pacotes não como programas que ajudam na edição do arquivo-fonte, são editores de texto. E alguns deles terminam se linkando com esses três, ou programas do tipo desses três aqui. Aqui eu escrevi alguns, TextMaker, TextNicenter, TextStudio, o TextWorks, mas tem muitos. Tem muitos, tem o Kyle para Linux, enfim, tem vários outros. O importante de todos eles é, você pode ter algum deles, mas se ele não vier já com uma dessas três ferramentas aqui, ou algo que faça o que essas três ferramentas fazem, você vai ter que instalar também. Então, se alguém quiser trabalhar no seu computador offline com algum desses pacotes, pode falar comigo. Mas eu recomendo que todo mundo use o Overleaf agora para aprender, pelo menos durante o curso, porque vai ser mais simples o nosso trabalho. Bem, vamos terminar por aqui essa parte inicial. Agora vamos fazer no próximo vídeo um tour no Overleaf para vocês entenderem rapidamente como ele funciona. E nos próximos vídeos ainda vamos ver como começar a fazer os primeiros programas em LaTeX. Programas não, desculpa, primeiros documentos em LaTeX. Então, bom estudo a todos.